seu programa de volta. A gente está falando hoje da importância do toque físico. Você acha que faz diferença um abraço? facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. A gente está esperando a sua participação e várias pessoas já têm conversado com a gente. Vou ler algumas participações aqui. O Tiago Fernandes: sim, pois um abraço pode passar carinho, paz e tranquilidade. E, acima de tudo, o amor de Cristo por todos nós. O abraço é a melhor forma de manifestar que somos de Jesus. A Josi Silva: faz toda a diferença, principalmente se for um abraço verdadeiro. Ana Nunes: faz, pois quando mais apertado, mais alivia as dores, estresse, problema e tudo mais. Sem falar que é um grande presente que se a gente quiser devolver, ninguém vai se importar. E aí muita gente tá falando que faz super bem aqui o abraço, e acho que eles não estão muito errados, porque inclusive a gente já encontrou aqui um estudo da Universidade da Carolina do Norte dizendo o seguinte: o contato físico pode aumentar a longevidade e abraçar ajuda a reduzir o estresse, medo, a ansiedade e até a pressão arterial. Muita coisa interessante que a gente vai aprendendo, né? Olha, o seu programa está no ar, a gente está falando aqui do projeto parapoderabraçar.com, esse é o site, parapoderabraçar.com, um projeto que tem como meta arrecadar uma quantia em dinheiro para ajudar a Raíssa, uma criança que nasceu com uma doença que a impossibilita de ter contato físico. Ela tem algumas feridas na pele, que são causadas inclusive por um contato físico mais forte, então ela tem a pele toda machucada e ela não consegue ter contato físico. Ela tem 4 anos, então você pode imaginar como isso deve ser difícil para ela, para os pais viverem essa situação. Aí o Rochael está aqui comigo, divulgando esse projeto, inclusive essa camiseta que o Rochael está vestindo, a gente vai dar de brinde. Quantos brindes que tem pra gente sortear? 2! 2 pessoas vão ser sorteadas. É só você participar, Facebook ou Twitter, você pode ganhar aí essa camiseta, tá bom? E a gente está recebendo novamente aqui a doutora Márcia Gonçalves, que é psiquiatra. Um prazer estar aqui novamente. Bem-vinda de volta, doutora. A senhora veio com a gente aqui conversar sobre autismo, né? Isso. Foi um programa muito legal, a gente aprendeu bastante sobre Inclusive é muito importante, né? Um abraço para os autistas. Para os autistas, é verdade, tem uma relação aí os dois temas, né? Tem. A senhora concorda aí com esse estudo da Universidade da Carolina do Norte? O contato físico, o abraço, ele pode contribuir para a nossa saúde, para a nossa longevidade? Com certeza. O contato físico, ele é muito importante porque desde bebezinho, desde que nós nascemos, é o primeiro contato com o mundo, né? A pele é um órgão, então esse órgão ele fala simbolicamente, né, através do toque. A mamãe, o bebê, eles acabam tendo um contato a partir daí. E todas as substâncias depois que estão envolvidas com o prazer, elas acabam sendo também liberadas. Isso que eu ia te perguntar, o que acontece quimicamente no nosso organismo quando a gente está envolto em um abraço? Então, hoje existem pesquisas que dizem que tem um hormônio, apelidado de hormônio do amor, que é a ocitocina, que auxilia, né, nesse contato físico, nesse envolvimento entre as pessoas. E isso também existe. A doutora Bruck, por exemplo, de um trabalho de neurologia, da Associação de Neurologia do Brasil, que ela diz que também é liberado serotonina, dopamina, que são hormônios que regulam, né, e fazem uma manutenção aí do prazer e da alegria. Então, né? Isso falando em termos muito científicos, né? Mas assim, se a gente for colocar de uma forma mais tranquila, realmente o abraço ele faz com que a alegria e o prazer, né, apareçam o tempo todo. Agora, eu estava conversando aqui com a Bianca antes de vocês chegarem no estúdio, e ela estava falando que o abraço é muito importante, inclusive quando a gente não gosta muito de alguém. Porque esse abraço pode provocar que a gente comece a gostar mais, né? Coisas do tipo. Agora, às vezes a gente tem que dar um abraço em alguém por uma questão social, uma questão de etiqueta, né? Tá ali, não vou muito com a cara, a gente não se... Mas vamos lá, né? Abraçou, tal, rapidinho e tal. Tem alguma coisa negativa nesse abraço? Ou é como a Bianca falou mesmo? De repente eu tô iniciando um processo de uma relação de mais proximidade. Olha,
tudo é relativo nesse mundo. Né? Mas vamos dizer o seguinte, quando você... Ótima resposta, tudo é relativo. Quando você Depende da pessoa, né? Quando você tem... Todo mundo tem um espaço, né? Aquele espaço natural de proteção, né? Meio que imaginário. Então, se uma pessoa invade, você não gosta daquela pessoa, você não tem um bom relacionamento com ela, primeiro, a ocitocina não vai ser liberada, né? Ao contrário. O que vai ser liberado vão ser hormônios substâncias que estimulam o estresse. Então, realmente, dependendo da pessoa, se realmente não é muito desejada mesmo, então esse abraço ele pode causar uma ansiedade, ao invés de relaxar. Entendi. Mas nesse caso aí, por exemplo, o primeiro abraço causou esse estresse, mas de repente a pessoa percebe que não é tão terrível assim, e o segundo já Sempre existe um facilitador, terceiro, vai modulando. Vai modulando. Depende de como a pessoa encara isso, né? Depende de como a pessoa encara isso. Não foi tão terrível assim. Acho que deu, quem sabe? E as relações mudam, né? As pessoas mudam, nós somos seres mutantes o tempo todo. Então, naturalmente, se ocorreu alguma coisa, depois essa relação próxima pode ir dissolvendo, né? Uma situação complicada. A gente está falando especificamente de uma criança de 4 anos que é privada do toque físico, inclusive do pai e da mãe. Os pais pegam ela de maneira técnica, né? Então não é tão assim, aquela livre de abraçar, de rolar na cama e de brincar, né? Não tem não tem aquela coisa tão forte, né? Porque se pegar assim, machuca. Machuca. Então você vê o pai pegando, mas de maneira técnica mesmo, né? Eu vi uma cena bastante, que me chocou bastante no vídeo que vocês têm no site, do pai enxugando a Raíssa quando ela saiu do banho. Isso. E ela vai sentindo dor à medida que ele vai enxugando o corpinho dela. Tá doendo, gente. Uma situação complicada. Mas, de um modo geral, qual é a importância desse toque físico? E nessa fase, inclusive, da criança, ela está aprendendo, na verdade, como se comportar? Sim, o comportamento da criança ela acaba sendo, inclusive, influenciado pela quantidade de atenção e afeto que essa criança recebe. Quanto mais afeto, mais atenção, e a criança busca, ela é uma esponjinha de atenção e afeto. Ela quer o afeto. Até mesmo se o afeto é um afeto negativo, ela faz alguma coisa para receber até um tapa para chamar a atenção da mamãe, porque ela quer o afeto de qualquer forma. E isso, no caso da Raíssa, tudo bem, claro, o contato físico é extremamente importante em qualquer relação, diga-se de passagem, né? Não é só na criança, nos adultos também. Agora, no caso, existem também outras formas, né, de chegar até a criança e de demonstrar afeto. Às vezes o olhar, as às palavras. vezes é isso, a forma, né, a inflexão da voz, a maneira, quer dizer, o ser humano ele se adapta tão bem, né, ele tem 1000 formas de se expressar. E essa é uma delas. Né? Agora, doutora, não falando especificamente do caso da Raíssa, porque a gente percebe que existe muito amor ali dos pais para com ela. Não existe o contato físico dentro de um padrão de normalidade, porque ela é impossibilitada desse aspecto. Mas, como a senhora mesma disse, existem outras formas que os pais externizam o amor que eles sentem por ela. Sim. Agora, numa outra relação, onde os pais não conseguem, isso numa educação mais antiga era muito comum, né? Os pais não abraçavam muito, lidavam com a criança num aspecto um pouco mais distante. Então, a minha pergunta, na verdade, é a seguinte: quando a criança percebe que ela está apta para receber o contato físico do carinho dos pais, os pais estão aptos a dar esse contato físico, mas existe um hiato aí, existe uma distância, como é que fica? Quais são os prejuízos para a criança, para o adolescente? Bom, o adolescente não gosta muito dessas coisas, né? Mas para a criança, principalmente, a ausência desse contato físico. Olha, novamente a gente vai falar que cada pessoa é uma pessoa e cada ser humano se desenvolve da maneira, né? E não só os pais fazem o papel, mas às vezes pessoas próximas também fazem o papel de doadores de afeto, vamos dizer assim. Agora, é óbvio que se essa criança ela tem uma expectativa de receber um tipo de afeto que ela enxerga, que ela vê todo mundo recebendo e não, talvez ela, né, pode ser que a autoestima dela fique um pouquinho baixa, que ela tenha problemas no relacionamento. E aí, isso tem que ser depois trabalhado. Alguém terá que trabalhar, né? Porque... É interessante a coisa que ela falou ali, da criança chamar a atenção, nem que seja para bronca, para apanhar, né? Então, crianças começam a ficar... impressionado com isso. Porque é o que a gente vê, a criança quebrando coisas,
aprontando, e chorando, e fazendo birra. Às vezes o que ela precisa é que você pegue, dê um abraço bem apertado e pronto, né? E ela faz aquilo para que você olhe para ela, que é melhor você olhar e brigar do que ela ser ignorada e passar... Brigas de irmão, às vezes briga entre irmãos, eles brigam para chamar a atenção da mãe, para a mãe ir lá e apaziguar. E de alguma maneira olhar para eles, pelo menos. Sim, de atenção e afeto. É o ursinho carinhoso, quer atenção e afeto. Quer atenção e afeto. A gente falou bastante das crianças, mas a doutora já sinalizou aqui que é importante o contato físico, o abraço, inclusive para os adultos, com certeza. Será que para todo mundo? Como é que funciona? Por que o adulto também precisa do abraço? Quando ele é importante? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente continua essa conversa. E não se esqueça que a gente está falando do contato físico justamente por conta do caso da Raíssa. A gente está conhecendo hoje o projeto Para Poder Abraçar. E o site é parapoderabraçar.com. Entra lá, tem o vídeo com a rotina da Raíssa, tem as explicações da doença, as explicações de como você pode ajudar, porque essa ONG está tentando arrecadar recursos para que a Raíssa possa fazer uma cirurgia nos Estados Unidos, que custa $1,5 milhão e assim ela pode ser curada dessa doença tão complicada e que a priva de tantas coisas. Então você pode ajudar parapoderabraçar.com. Sai daí, a gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.